Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, que está comentando sempre aí nos meus vídeos, e nós estamos quase com 700 inscritos. Eu estou muito feliz porque o canal tem um pouco mais de 2 meses, né? Então, valeu aí, muito obrigada. Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu saí de um trabalho de babysitting, que foi o meu primeiro trabalho aqui na Inglaterra, né, em Londres, como eu consegui um trabalho no escritório. Então, logo que eu cheguei aqui, mais ou menos eu tinha já uma semana, né, que eu estava morando em Londres, e eu consegui, então, esse trabalho de babysitting, e eu cuidava de 2 crianças numa família, né? Então, eu fiquei trabalhando, cuidando, né, dessas crianças até mais ou menos uns 5 meses depois que eu tinha chegado em Londres, e assim eu consegui o meu primeiro trabalho no escritório. Eu vou contar para vocês, depois da vinheta, como eu consegui esse trabalho no escritório. Então, logo que eu cheguei em Londres, mais ou menos eu estava morando aqui já há uma semana, eu consegui o meu primeiro trabalho de babysitting. Uma coisa que eles pedem muito aqui para trabalhar como babysitter, você precisa fazer o documento de antecedentes criminais, que aqui se chama DBS Check, né? Isso pode ser feito online, você paga para fazer esse documento, que eles vão checar se você tem algum antecedente criminal, e você ganha esse documento e você paga uma taxa em relação ao período de validade, né? Se eu não me engano, tem um valor para 1 ano e um valor, eu não me lembro se é para 2 anos ou um pouco mais que isso. Então você escolhe qual que você quer e isso facilita, no caso, para você conseguir um trabalho aqui de babysitter. Então, eu consegui aplicando em sites, assim, né, que tem essas vagas de trabalho. Eu vou colocar alguns que eu sei, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? E depois, então, eu consegui essa vaga de trabalho para cuidar, então, de 2 crianças, né? Uma era pequenininha, tinha menos de 1 ano, e o outro menininho, que era o irmão dessa guriazinha, tinha, se eu não me engano, era 4 anos. Então, eu cuidei dessas crianças por mais ou menos 5 a 6 meses, né? E eu consegui também, nesse meio tempo, uma outra família, então eu me desdobrava e cuidava, né, dessas 2 famílias, então, ajudando com as crianças. E isso foi um ponto muito positivo para o meu trabalho, porque isso me ajudou muito com o inglês, porque eu cheguei aqui com o inglês muito travado. Então, essa foi a forma que eu pensei que iria me ajudar, porque normalmente se você pega para cuidar de crianças que são um pouquinho maiores, né, que como tinha um gurizinho de 4 anos e na outra família tinha um gurizinho de 5 anos, então eles falavam muito já inglês. Então um deles até me corrigia. Era muito engraçado, porque quando eu falava com um acento americano, ele me dizia como era falar da forma britânica, então isso me ajudou bastante. E foi a forma, então, que eu escolhi para iniciar de trabalho aqui, visto que o meu inglês ele não era muito forte, digamos assim, era bem básico, porque como eu morei bastante tempo na Itália, eu fiquei com o inglês meio bloqueado, né? Então isso me ajudou a desbloquear o meu inglês e me ajudou bastante. Então, depois de ficar esse tempo trabalhando com essas 2 famílias, eu comecei a aplicar para trabalhos na minha área. Só que eles já exigiam um certo nível de inglês. Então, eu comecei a ver esse ponto de dificuldade para eu conseguir, então, entrar em alguma atividade, né, algum trabalho que fosse na minha área. E então, foi que eu decidi a começar a estudar por conta própria, né? Eu comprei um livro, que é o livro da Cambridge, que é um livro vermelho de inglês, que é utilizado nas escolas aqui de inglês da Inglaterra, e eu comecei a estudar por conta, né? Comecei a ver vídeos no YouTube e fazia as lições e os exercícios desse livro, que me ajudou bastante a dar um up, né? Dar uma melhorada no meu inglês. E assim eu comecei a aplicar para as vagas, e aí eu comecei a ter mais facilidade para conseguir falar
com os recrutadores por telefone, né? Porque isso foi um ponto bem difícil logo que eu cheguei aqui, porque eu até era chamada para entrevista, só que eu não conseguia entender direito o que eles falavam, porque eu estava acostumada com o inglês americano. Então, isso me ajudou bastante, além de ficar ouvindo as crianças, né, falarem o inglês britânico. Então, estudar me ajudou a melhorar o meu inglês, né? E como eu não tinha, assim, muito dinheiro naquela época, eu não tinha como pagar uma escola de inglês aqui. Então, eu decidi estudar mesmo por conta própria. Eu estudei mais ou menos por um mês, assim, um mês e meio, e estudava praticamente todos os dias. E isso me ajudou, então, a melhorar o meu inglês e eu consegui ir bem, assim, nas entrevistas, né? Até que numa entrevista consegui fechar, consegui um trabalho e assim eu tive, então, que decidir deixar e largar, né? Digamos assim, eu tive que largar as famílias porque eu não tinha como conciliar os dois trabalhos. Porque era um trabalho que era full time, que era, digamos assim, o dia inteiro, né, o horário de escritório, e eu não tinha como conciliar as duas coisas. E esse trabalho, então, eu consegui aplicando pelos sites mesmos de trabalho aqui da Inglaterra, que é o Indeed, o CV Library, o Reed, Total Jobs. Eu vou colocar aqui na descrição também desse vídeo alguns bem importantes, né, sites de emprego aqui da Inglaterra. O LinkedIn também, você precisa ter o LinkedIn sempre atualizado e de preferência em inglês. Se o seu LinkedIn está todo em português, você pode criar uma segunda página, tem a opção lá dentro do LinkedIn, você escolhe então para criar em outro idioma e faz então o seu currículo todo em inglês, porque eles realmente olham, tá, essa questão do seu currículo no LinkedIn para comparar com as informações do currículo que você mandou. E eu também aplicava para vagas pelo LinkedIn, e todos os trabalhos até hoje, porque eu já passei por vários escritórios aqui na Inglaterra, todos os trabalhos que eu consegui, todos eles foram com aplicação online. Nunca utilizei de uma outra forma, então sempre foi por ali. E também aconteceu já de recrutadores entrarem em contato comigo porque acharam o meu currículo online. Então é muito importante que você sempre tenha esse currículo atualizado, né, para que os recrutadores possam também entrar em contato, né, com vocês para poder oferecer vagas de emprego, porque isso acontece bastante aqui, né? Inclusive agora, durante a pandemia, eu estava com o meu trabalho e eu peguei um outro trabalho temporário, porque uma recrutadora entrou em contato comigo perguntando se eu conseguia conciliar os horários, e então eu peguei esse trabalho temporário. Então aqui na Inglaterra funciona muito bem, dependendo obviamente da sua área, a questão de você fazer as aplicações, né, para as vagas de trabalho, para as vagas de emprego online e eles chamarem. E os processos então seletivos aqui, todos que eu participei, sempre eram entrevistas, né? Nunca teve que fazer alguma coisa do tipo desses processos mesmo que tem no Brasil, de serem várias etapas, no máximo tipo 2 entrevistas, você faz entrevista com uma pessoa, depois faz de repente com o gerente, que faz a contratação, alguma coisa assim. Nunca teve que participar daqueles processos que você tem que fazer, por exemplo, na minha área, que eu sou a área de relações públicas, eles colocam várias pessoas numa sala para ver quem se sai melhor, dão alguma atividade para as pessoas fazerem. Isso não acontece por aqui, pelo menos eu não participei de nenhum. Eu já vi uma ou outra vaga que falavam que teria talvez esse tipo de processo seletivo, mas é muito raro mesmo aqui. Então, o melhor é sempre você se preparar para a questão da entrevista, você saber tudo sobre a sua experiência, porque eles vão perguntar sobre isso, vão perguntar sempre por que você saiu da empresa, né? No caso, se você estiver desempregado, o que você está procurando de trabalho, por que você quer trabalhar na empresa. Isso é uma coisa que eles sempre perguntam aqui. Por que você quer trabalhar, por que você quer a vaga nessa empresa que você aplicou, né? Então, essas são as minhas dicas, né? Eu espero que ajude vocês
a ter aí uma ideia de como fazer a busca de trabalho e também na questão de visualização das vagas, sempre ficar olhando, não olhar assim lá de vez em quando, porque a disputa até aqui com essa questão da pandemia tá muito mais acirrada aqui na Inglaterra, então tem mais pessoas procurando trabalho. E então olhar várias vezes ao dia é o melhor para que você consiga aplicar entre os primeiros. Porque se você não aplicar entre os primeiros, lá digamos que já tem 80, 100 pessoas que tenham aplicado para aquela vaga que você olhou, é muito difícil que a empresa não vá conseguir achar, né, alguém dentro daquele meio lá das 100 pessoas, né? Isso eu posso falar por experiência própria, porque eu já fiz recrutamento numa empresa que eu trabalhei aqui na Inglaterra e a gente sempre, então, olhava ali os primeiros 15, 20 currículos que a gente recebia. Se não tinha ninguém de interessante, a gente ia para mais uma outra leva de 15, 20 currículos. Então, digamos, né, se chegava a mais de 50, a gente nem olhava o resto, porque de certeza a gente sempre achava alguém que tivesse o perfil que a empresa buscava dentro daqueles primeiros, digamos, 40 currículos que foram recebidos pela empresa. E dependendo da sua área, tem sites específicos para vagas, por exemplo, da área de TI, tem sites específicos onde as empresas postam, né, as vagas para TI, por exemplo. Então, você além de buscar por esses sites que eu falei, do Total Jobs, Reed, do CV Library, esses são sites de emprego aqui da Inglaterra que tem empregos de todas as áreas. Tem também sites para vagas específicas em uma determinada área. Então, isso pelo Google vocês conseguem achar bem fácil. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar, né, dentro do meu conhecimento, obviamente, né? E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aí o seu like. Se inscreve no canal também aqui se você não é inscrito e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!